brasiliense de apenas 11 anos criou uma fórmula de matemática reconhecida por doutores da UNB que até mesmo alguns universitários teriam dificuldades para elaborar. Rafael Kessler tem altas habilidades e, ao realizar um exercício, decidiu fazer a fórmula para facilitar o cálculo com grandes números. Acompanhe. Eu já fiz várias coisas. Um site de previsão do tempo, site de calculadora. O Rafael, desde muito pequeno, já demonstrava que tinha conhecimento diferenciado. Aos 3 anos, ele começou a falar muito sobre números, também a contar números muito grandes, e esses números, eles eram números infinitos. A gente começou a achar assim algo muito estranho, mas a gente ainda não sabia o que era. Foi então que o Rafael decidiu pegar um caderno de desenho e escrever de 1 até 10 mil. Depois disso, curiosamente, ele começou a assistir alguns vídeos e os vídeos falavam sobre números que eram muito grandes e que existiam nomenclaturas para esses números. Só que ele descobriu que alguns números não tinham nomes. A partir de então, ele começou a pesquisar e que decidiu criar nomes para esses números também. Então, para a gente, o que mais chamou a atenção é que o Rafael, ele tinha uma curiosidade muito em comum e também a questão de querer criar algo. O Rafael, ele tinha um jogo que o pai apresentou que se chama Stardew Valley. E esse jogo ele tem muitos textos, os textos são muito grandes, é uma tela inteira de texto. E o Rafael pedia para que a gente lesse esses textos para ele, em língua portuguesa. Inicialmente a gente lia, porque ele ainda não tinha sido alfabetizado, mas surpreendentemente, um dia a gente viu que o Rafael estava lendo a tela do computador. Da mesma forma que ele aprendeu o português, ele aprendeu o inglês e se comunica fluente nos 2 idiomas. E o que choca a gente é porque a linguagem que ele desenvolve e todo o raciocínio que ele tem é em língua inglesa. Ele faz programação com inglês, ele cria manuais para jogos também em língua inglesa e tem uma comunicação também com pessoas de língua inglesa, no caso. Mesmo conhecendo algumas coisas sobre superdotação e sobre outras características de crianças que conhecem muito, que são muito inteligentes, a gente adiou um pouco. Mas aconteceu que a escola não deixou que a gente demorasse nessa avaliação, porque insistentemente mandavam para a gente alguns recados pedindo que a gente realmente procurasse um profissional médico. Foi quando então nós fomos à neuropediatra e a neuropediatra nos pediu a avaliação neuropsicológica, que foi realizada entre 9 e 10 anos. Foi então que a gente teve o laudo mesmo de altas habilidades com superdotação do Rafael. O Rafael, como ele gosta muito de matemática, de cálculos, o raciocínio lógico dele é muito avançado, eu quis que ele participasse, juntamente com ele, claro, conversando, de alguns movimentos olímpicos. E nesses movimentos olímpicos, as crianças geralmente treinam algumas provas. Ele decidiu treinar e a gente colocou exatamente a prova da UBMEP, que foi do ano de 2022, e ele estava resolvendo os exercícios. No que ele começou a resolver, ele percebeu que existia uma situação crescente numa questão que começaria com 1 e depois chegaria no número 5. Aí eu descobri que tem uma fórmula para essa questão. Aí eu estava lá vendo a fórmula e o meu pai falou lá, e se fosse um retângulo? Aí eu melhorei a fórmula, adaptei para conseguir fazer a fórmula atual. Foi então que a gente procurou o professor Rui e também o professor Igor, 2 doutores da Universidade de Brasília, que fizeram uma sabatina de mais ou menos 2 horas com o Rafael. E aí o Rafael deixou aí bem claro para eles como é que tinha sido o raciocínio, o que ele tinha pensado para desenvolver a fórmula. Eles aplicaram também o mesmo raciocínio de método por indução e ao final validaram a fórmula. Eu fiquei muito feliz, porque eu sabia que minha fórmula funcionava. Eu, como mãe, tinha muita dificuldade para entender o que eram aquelas criações do meu filho. Então, para a gente ter esse reconhecimento e também poder contar a história do Rafael
para todo mundo. É algo que foge do nosso entendimento. A gente não tem palavras para agradecer a Deus, claro, em primeiro lugar, e também a todas as pessoas que deram essa oportunidade, porque ele é uma criança. Então, uma criança que hoje tem 11 anos, mas que criou a fórmula com 10. Então, imagina, vários adultos, vários profissionais se mobilizaram para que meu filho hoje pudesse contar para o mundo que ele tem uma capacidade, que ele tem uma criatividade extraordinária e que o mundo pode conhecer crianças como ele.